Meus amigos, a situação segue complicada aí no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, ontem o Vasco não conseguiu vencer em São Januário. Desde que voltou aí da pausa do Mundial, o Vasco não vence no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco de como está a situação do Vasco no Brasileirão. Ainda estamos na zona, com 2 jogos a menos, mas os adversários, principalmente o Santos, conseguiu pontuar aí, né, cara? Certamente aí, complicadíssima a nossa situação dentro da zona. Vamos falar também aqui da situação de reforço. Poucos dias aí para o Vasco conseguir concretizar contratações, como que está aí o andamento das negociações de jogadores que foram especulados nos últimos dias, também saída de jogadores. Milan está interessado no Piton e quem sabe pode acontecer a saída do João Vitor. Apesar do Diniz ter desmentido, foi cravado por um jornalista que realmente o João Vitor vai deixar o Vasco indo para o futebol russo. Vamos falar disso aqui no nosso vídeo, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, na 17ª colocação com apenas 16 pontos conquistados, o Vasco segue na zona do rebaixamento após o empate contra o Atlético Mineiro. Um resultado horroroso para o Vasco, né, cara? O Vasco tomou um gol mais rápido aí do Brasileirão. Logicamente, o resultado foi horroroso, o empate, ainda conseguimos um pênalti ali, fazer o gol com o Verratti. Mas mesmo assim o Vasco não conseguiu ter força suficiente para virar o jogo. Apesar do Coutinho ter jogado muito bem, saiu xingando geral ali, né? Aparentemente ele gosta de jogar contra o Atlético Mineiro, fez mais um bom jogo, só que o Vasco não conseguiu ganhar essa partida, infelizmente. O Vasco teve muitas oportunidades, teve chance de conseguir vencer o jogo, mas infelizmente não conseguiu concretizar o domínio, o volume de jogo em gols, né? Sem falar que o Atlético Mineiro estava sem o seu principal jogador, o Hulk, cara. Ainda teve outros desfalques, mas o Vasco não soube aproveitar a ausência do Hulk no jogo de ontem, não soube ganhar do Atlético Mineiro, essa é a verdade. Faltou qualidade ao nosso time, infelizmente. A situação é caótica, cara. A situação não tem que ser normalizada. Torcedor aí, ainda vi torcedor comemorando empate, cara. Certamente aí, esse torcedor já está acostumado com o Vasco voltando a jogar a Série B, já está acostumado com o Vasco sendo um time pequeno. Porque hipótese nenhuma, na situação que o Vasco está, o torcedor vascaíno tem que sair satisfeito do empate contra o Atlético Mineiro sem o seu principal jogador. Com todo respeito ao Atlético Mineiro, mas jogando em São Januário, o Vasco tem que ganhar, cara. Não tem conversa. O Vasco está na zona do rebaixamento, não pode negociar com o resultado. A gente tem que vencer jogos. O Santos foi lá a Belo Horizonte, no Mineirão, e ganhou do Cruzeiro. O Vasco não é capaz de vencer o Cruzeiro no Mineirão. Não conseguiu vencer no primeiro turno, nem jogando em Uberlândia, um campo neutro para ambas as equipes. Perdeu o jogo, o Cruzeiro ainda nem era esse Cruzeiro tão forte como está agora. E certamente o Vasco caminha largos passos, sim, para lutar até a última rodada para não cair. Ali, acho que junto com o Grêmio e com o Vitória, acho que os dois times ali, junto com o Vasco, vai lutar realmente para não cair. Eu acho que Fortaleza já foi, cara. Fortaleza, acho que não tem tanta força assim mais para conseguir sair da zona do rebaixamento depois de uma humilhação para o Botafogo 5-0. Vamos ver como é que vai ser o resultado do Juventude hoje contra o Corinthians. O Corinthians também é outro time que está ali brigando ali para não cair de divisão. Está na luta ali, está em 13º. Mas o Juventude está muito atrás. Possivelmente pode ser que ele perca o jogo hoje. E na minha opinião, só resta uma vaga dentro da zona do rebaixamento ali. Vasco, Vitória e Grêmio. Um desses 3 times vai cair para a segunda divisão, né? O Santos está mostrando um poder de reação que o Vasco não está mostrando. Está ganhando jogos. Joga mal, mas ganha. Essa é a verdade, cara. Ano passado isso aconteceu com o Vasco e o Rafael Paiva foi extremamente crucificado, né? Levou o Vasco para o Sul-Americano, o Vasco ficou na primeira parte da tabela, algo que não acontecia há anos, e o torcedor ainda mesmo assim criticou. Ele teve muitas críticas dessa diretoria omissa do Pedrinho e acabou sendo demitido injustamente, na minha opinião. E agora, com o Fernando Diniz, um técnico, só porque tem um nome e treinou a seleção brasileira, foi campeão recentemente aí da Libertadores, ele vem empatando ou perdendo todos os jogos e mesmo assim segue respaldado por conta da filosofia de jogo, né? A filosofia do Diniz vai levar o Vasco para a segunda divisão, porque não temos qualidade para isso. O Vasco toma gol todo jogo, ele não é capaz de melhorar o sistema defensivo do Vasco com esses jogadores. Não estou falando de reforço, estou falando com esses jogadores, porque o que temos hoje é esse elenco. Tem que ser com esse elenco aí que tem que mudar alguma coisa agora. Se não mudar, se o treinador não é capaz, tem que trocar o técnico, velho. É nítido. Se fosse qualquer outro treinador na situação que o Diniz se encontra hoje, com esse fraquíssimo desempenho, com esses números muito abaixo, com apenas uma vitória após a volta do Mundial, onde ele teve mais de um mês para treinar a equipe do Vasco, o treinador já estaria na rua há muito tempo, muito tempo. O aproveitamento do Diniz é muito, mas muito inferior do Fábio Carille, que foi um treinador horroroso que passou pelo Vasco. Certamente aí o nome Fernando Diniz vem sustentando ele como técnico do Vasco hoje. Ele não é o mal culpado, longe disso. Diretoria que entregou
péssimos jogadores para ele, mas ele ganha a culpa a partir do momento que ele não consegue fazer nada com os jogadores que estão no elenco. Com o tempo que ele teve na pausa para o Mundial, o time voltou jogando pior, não ganha jogos. Futebol é resultado. Não adianta, finalizou mais que o adversário, teve uma posse de bola. Beleza, e os pontos? Conquistou? Não, se não conquista ponto, vai para a Série B e o Vasco está mostrando que se não ganhar jogos, vai cair de divisão. A conta é simples, amigo. A conta é simples. Se não voltar a vencer, se não traduzir essas ditas oportunidades que o Vasco cria no jogo em gol, em vitória, o Vasco vai para a Série B. Não adianta jogar bem, não adianta mostrar que tem mau posse de bola, que é um dos times que mais finaliza aí no Campeonato Brasileiro, isso não vai levar o Vasco a lugar nenhum, a não ser para a Série B se o resultado não aparecer. Comenta aí o que você acha desse momento atual do Vasco. Estamos na zona do rebaixamento, infelizmente aí longe de sair. Bom, e agora vamos falar da situação do mercado, né? É necessário contratar reforço com urgência, cara. A diretoria do Vasco, mais uma vez, mostrando total lentidão. Até mesmo jogador que já está acertado com o clube não chega logo. Cadê o Andrés Gomes? Por que esse cara não chegou ainda do Rio de Janeiro, sendo que o Vasco precisa desse jogador com urgência, né? A expectativa é que ele desembarque nessa sexta-feira ainda. Já era para ele estar jogando no final de semana e o cara só vai desembarcar na sexta-feira, né? Lamentável a enrola dessa diretoria, a demora nos negócios do Vasco. E a gente espera que seja contratado jogadores, né? Até agora tivemos vários nomes especulados, alguns nomes aí que interessam realmente ao Vasco, como por exemplo, os zagueiros Carlos Cuesta, que estaria com a negociação hoje mais avançada com o clube. O jogador está no Galatasaray, chegaria por empréstimo. Até agora, as últimas informações que temos é que o Vasco está muito perto de concretizar a negociação com esse jogador e ele ser novo reforço aí, novo zagueiro do Vasco. Possivelmente essa semana devemos ter um desfecho positivo ou negativo quanto à situação desse zagueiro, se ele vai vir ou não para o Vasco. Outra situação aí que o Vasco tenta a contratação é do atacante Iconé, porém o Vasco ganhou uma concorrência muito forte aqui no Brasil, que é do Botafogo, que é infinitamente mais rico do que o Vasco. A situação é a seguinte: esse jogador desperta interesse do Vasco e do Botafogo. Ele está atualmente na Fiorentina e teria que chegar ao Vasco por empréstimo. Jogador muito talentoso, revelado pelo PSG, jogou muito bem no Lille, que levou ele à seleção francesa, está atualmente na Fiorentina. No meio disso, ele foi emprestado ao Como da Itália na temporada passada. Um jogador muito interessante, porém o Vasco ganhou aí nos últimos dias a concorrência do Botafogo e vamos ver como que vai ficar a situação desse atacante, se o Vasco vai finalizar uma proposta por ele. É um jogador que agrada muito ao Admar Lopes, que já trabalhou com ele lá no Lille. Além do mais, ele também jogou com o Léo Jardim, também com o Thiago Mendes. Outro jogador que está sendo especulado no Vasco é o zagueiro Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, que está atualmente jogando no futebol turco. Até agora o Vasco não teria avançado na negociação por esse zagueiro, pode ser que avance caso não consiga contratar o Carlos Cuesta, que é a grande prioridade para a zaga do Vasco hoje. Vamos aguardar ver se o Vasco vai conseguir finalizar alguma contratação. É necessário contratar poucos dias. Fim do mês está se aproximando. No último dia desse mês se encerra a janela internacional e o Vasco não vai poder contratar jogadores que estão atuando fora do Brasil. Se eu não me engano, na primeira semana de setembro irá se abrir a janela interna, onde o Vasco vai poder contratar jogadores aqui no Brasil e também jogadores que estão sem clube. Vamos ver como que vai ficar essa situação, se o Vasco vai ter pressa, o que não é de costume dessa diretoria. E além dessas situações, tivemos novidades quanto à saída de jogadores. Ontem, durante o jogo contra o Atlético Mineiro, saiu informação trazida pelo jornalista André Hernan que o jogador João Vitor iria apresentar uma proposta à diretoria do Vasco para deixar o clube. A proposta seria do CSKA Moscou da Rússia e giraria em torno de 4,5 milhões de euros. Segundo o canal Atenção Vascaínos, que trouxe os valores dessa negociação, o staff do atleta iria se reunir com a diretoria do Vasco nessa semana e apresentar essa proposta para a saída do jogador. Fato é que após o jogo contra o Atlético Mineiro, o Fernando Diniz desmentiu totalmente essa informação que foi trazida primeiramente pelo jornalista André Hernan, que o João Vitor estava insatisfeito e teria pedido para deixar o Vasco. Porém, o Fernando Diniz confirmou que o jogador não vai deixar o clube e que pretende utilizá-lo, já que entende que é um jogador que tem tudo para dar a volta por cima no Vasco, o que eu discordo totalmente. O João Vitor já deu muitas mostras que não tem capacidade alguma de vestir a camisa do Vasco. Um jogador que já está manchado com a torcida, tanto dentro e fora de campo, né? Atitudes dele fora de campo desagradaram muito aí os torcedores. A gente não sabe se realmente essa informação sobre a proposta dele vai proceder, se nessa semana realmente o staff do atleta vai apresentar essa proposta ao Vasco. Deus queira que sim, para que essa bomba saia do clube. E além dessa situação, tivemos uma outra novidade envolvendo o lateral esquerdo Lucas Piton, que mais uma vez segue cobiçado no mercado europeu. Segundo as informações da imprensa italiana, informações trazidas pelo jornalista Raffaele Amato,
O Milan, da Itália, está interessado na contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. O jogador está despertando interesse do Milan e o clube italiano sabe que terá que desembolsar algo em torno de 5 a 7 milhões de euros para conseguir contratar o jogador junto ao Vasco. Essas foram as informações trazidas hoje a respeito de uma possibilidade de transação do Piton para o futebol europeu. Claramente, se chegar a proposta, tanto para o João Vitor e Piton, acho que o Vasco irá vender sim, já que o Vasco depende de venda de atletas aí para fechar o ano no verde, né, no azul. Não tem nenhum tipo de dívida e tampouco aí salários atrasados, né? O Vasco tenta resolver essa situação até por conta da recuperação judicial, para que não tenhamos problemas aí financeiros, e venda de atletas é extremamente necessário para o clube. E o Piton é um jogador que é titular, o Vasco não tem substituto à altura dele no banco de reservas, tanto que ontem o Diniz errou, ao meu modo de ver, ao escalar o Pumita Rodrigues como lateral esquerdo, mas ele olha para o banco e aparentemente não tem tanta confiança assim no Vitor Luiz, no Leandrinho e tampouco no Riquelme, né, que são outros 3 laterais esquerdos à disposição aí, além do Lucas Piton. Vamos aguardar ver se vai pintar essas propostas oficiais, tanto para o João Vitor e para o Lucas Piton, para esses jogadores deixarem o clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço. É nóis.